Então, Tá, perfeito. e vamos começar então, pessoal, tá? Vamos ser pontuais, né? E já iniciar aí o nosso evento. Boa noite a todos. Boa Sejam todos noite. aí bem-vindos a mais um Conversas e Negócios. Eu conheço aqui a maioria do pessoal, participam de outros eventos, outros eu não conheço. Sejam bem-vindos, se essa é a primeira vez aí que estão assistindo algumas das nossas palestras. Eu sou a Magda Brasil, da empresa MB Cursos, e estou realizando este evento com a organização de outros coordenadores dos cursos de pós-graduação da Monteiro Lobato. A Monteiro Lobato é uma apoiadora desses nossos eventos, usamos a plataforma da Monteiro, e nós realizamos, assim, 2, 3, 4 palestras, às vezes, por mês, eventos gratuitos, dando oportunidade para que os participantes tenham ciência de várias formas de gestão, de tópicos relevantes do momento que estão acontecendo. Nós convidamos os palestrantes, normalmente os professores que participam dos nossos cursos de pós-graduação, até para que vocês tenham essa oportunidade de conhecê-los, todos com expertise nas suas áreas, e também convidamos, às vezes, outros palestrantes, porque nós costumamos sempre questionar ali, solicitar sugestões sobre temas que vocês consideram relevantes. E nós procuramos sempre prospectar e trazer outras novidades, sempre criando essa oportunidade de network, de contribuição também entre os participantes. No nosso evento de hoje, o convidado é o professor Flaviano Carvalho Dalla Porta. Ele é o coordenador técnico do pós Auditoria e Controles Internos da Faculdade de Monteiro Lobato, e já fica o convite para vocês, quem ainda não está matriculado neste pós, ainda pode realizar matrícula, e quem fez inscrição neste evento terá 70% de desconto na matrícula, que é a primeira mensalidade, e 20% de desconto a partir da segunda mensalidade. Mas, claro que a ideia aqui é criar a oportunidade para este evento, então, que está iniciando. O professor Flaviano, ele tem mestrado em economia, com ênfase em controladoria, ele tem pós-graduação em finanças e controladoria, ele é contador, ele é professor de cursos de pós-graduação de várias instituições, atuou como auditor interno de grandes empresas, seguradoras, enfim, outras áreas, ainda trabalhou em auditoria independente na Price e na Deloitte, fazem parte daquelas Big Four, foi auditor interno do Grupo Sabem, Habitasul, Alvipal, enfim, de grandes empresas então tem uma vasta experiência, muitos anos, além, claro, de oferecer cursos na minha empresa, na Magda Brasil Cursos, proporcionando auxílio na formação de auditores, contribuindo no conhecimento, apresentando papéis de trabalho, apresentando vários materiais nesse sentido. E hoje a ideia é falar sobre as oportunidades de serviços e auxílio às empresas para mitigar riscos com a auditoria, que é hoje, gente, uma área muito procurada, cada vez mais está em ascensão a auditoria. Quando se fala em auditoria, controles internos, compliance, isso aí cada vez mais está sendo procurado, e a busca no mercado é por profissionais preparados e que estão sempre atrás de conhecimento. Então, com a palavra aqui, o professor Flaviano, sejam todos bem-vindos. Eu só entrei agora para dar essas boas-vindas a vocês. Daqui para frente, vocês ficarão com o professor Flaviano. Bem-vindos a todos. Obrigado, Magda. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam me ouvindo bem. Se alguém tiver com dificuldade para ouvir, depois só me mandem uma mensagem aí que eu tento responder. Pessoal, para introduzir, fazer uma coisa bem interativa, eu vou começar a falar, eu vou passar alguns slides para vocês, para a gente ter uma... Ótimo, Valquíria. Então, eu vou começar a passar alguns slides para a gente ter uma sequência lógica dos assuntos, e a gente vai debatendo, tá? Mas antes de fazer isso, eu sempre gosto de dar uma introdução em relação à situação que a gente está vivendo nesse momento e as possíveis oportunidades, sem ler slide, tá?
Então, assim, pessoal, a gente vive um momento conturbado, né, na nossa economia, ano passado, desde março, aproximadamente, onde muitas coisas mudaram. E a gente teve que sofrer readequações no nosso mercado de trabalho, nosso mercado de auditoria, principalmente. Claro que, quando eu falo em auditoria, posso mencionar, dentro desse modelo, a questão da contabilidade e da área financeira também, onde a gente tem readequações e também oportunidades. Por mais que muitas pessoas vejam como dificuldade, um momento mais restritivo, também é um momento de oportunidades. Por que oportunidades, pessoal? Porque a parte de TI, a parte de tecnologia, de inteligência artificial, nos levou para que a gente estivesse mais próximo de outros mercados. Por exemplo, as empresas pequenas de auditoria que atuavam de forma regional, hoje elas têm a oportunidade de atuar em outras regiões do país, através da tecnologia. Tá? Então, é mais nesse sentido que eu também, como a Magda falou, também atuei como controller, tá, de um grupo grande, em 2005. De 2005 para cá, eu tenho os meus negócios, eu tenho as minhas empresas. Agora, de 2020, foi um modelo totalmente diferente, onde eu procurei me readequar totalmente, mas eu me mantenho como sócio de uma empresa de auditoria independente, eu tenho uma empresa de consultoria. Eu também tenho uma startup na área de agronegócios e alguns projetos junto a prefeituras no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. E então eu procurei diversificar um pouco, porque é a única que a gente tem de mitigar os nossos riscos em relação à nossa profissão, né? É tu ampliar a tua gama de negócios, reduzindo significativamente a possibilidade de perda financeira. Foi uma forma que eu encontrei de me readequar. Eu vou apresentar o materialzinho que eu preparei para a nossa palestra de hoje. E aí, pessoal, vou passando, a gente vai falando, vai conversando. E aí, só um pouquinho aqui. Entendeu? E aí a gente vai debatendo, tá? Aqui é a parte inicial, né, da apresentação da palestra. Aqui é um mini currículo do professor. Então, vou falar um pouquinho sobre oportunidades de serviços em si. Saiu desconfigurar aqui, mas depois, quando vocês baixarem, vai ficar legal. Então, a qualidade das auditorias não deve ser afetada pelo distanciamento social entre auditores e funcionários de empresas. Os dois lados devem estabelecer protocolos e reforçar o planejamento para evitar perdas de prazos e informações. Pessoal, eu mesmo, tá? Eu estou com dificuldade de fechar 2 trabalhos, que eu estou com 2 propostas de fechar auditoria interna num lugar e fechar a parte de compliance e gestão de riscos noutra empresa, tá? O que acontece? O trabalho de auditor, ele é muito presencial, muito in loco, é muito de contato com pessoas, de andar dentro da empresa, de não ficar restrito. O auditor, ele tem essa necessidade de ter acesso a todas as informações dentro de uma empresa de forma ilimitada, de forma independente. Então, devido a essas limitações que a gente está tendo, algumas empresas não conseguiram se adequar ainda e têm certos receios em relação à qualidade do trabalho que eu vou entregar, que nós vamos entregar, que vocês podem vir entregar. Vocês têm algum auditor aqui na sala? Além do professor Melo? Tem algum auditor? Tem alguém que trabalha com auditoria? Felipe. Felipe? Isso. Qual Felipe? Felipe Negreiros? Eu mesmo. Tava com saudade. Fala Baker, né? Isso, tô lá com o Sérgio. Tu tava com saudade de mim, por isso que tu tá aí hoje. Pessoal, então assim, ó, a questão das oportunidades, tá? A gente tem essas restrições. No entanto, pessoal, eu não quero fazer com que pareça que é uma mentira, mas
que é uma inverdade, mas é uma verdade, tá? Eu estou trabalhando muito mais agora do que eu estava trabalhando antes da pandemia. Estão surgindo muito mais trabalhos em si. Não em função de uma coisa que eu imaginava que iria acontecer. Eu tinha a visão de que muitas empresas iriam quebrar nesse tempo, empresas que necessitem auditoria, e não é por isso, tá? Claro que muitos negócios menores, informais, eles acabaram fechando, e a gente vê fechar todos os dias em função da pandemia, porque diminuiu a circulação de pessoas e as pessoas se restringiram a guardar moeda, né, no seu bolso, evitando a circulação de papel moeda, né, pessoal? Então, é um fato bem econômico mesmo, então o dinheiro não circula e as empresas acabam fechando por não ter essa entrada de dinheiro necessária para se manterem no mercado. Jefferson, meu Deus do céu, olha só, as pessoas aparecendo. Então, o que acontece? Eu achava, na minha concepção, que ia ter muita empresa quebrando, então eu iria fazer muito trabalho de fusões e aquisições, de auditoria de due diligence. Vocês sabem o que é uma auditoria de due diligence? Se alguém já ouviu falar, quem está no grupo aí? Se alguém souber, por favor, me diga. Não? Ninguém quer falar com o professor? Tá bom. A auditoria de due diligence é uma auditoria prévia que acontece previamente à negociação da fusão ou da aquisição de um grupo econômico. Ou seja, ô Cristiane, eu tenho que saber, isso aí, fez comigo, né? Então, a auditoria de due diligence é uma auditoria prévia. Quando se faz essa auditoria prévia, se monta um balanço de ajustes lá no final, onde o auditor, na auditoria de due diligence, ele não audita controle interno, ele é saldos, tá? E em cima desses saldos ele vai sugerir alguns ajustes e vai chegar num balanço que a gente chama de balanço pro forma, um balanço e uma demonstração de resultado. Então, eu achava que ia sair muito trabalho de auditoria de due diligence e não saiu. Agora, só que neste mês e até o próximo mês eu vou fazer 3 DUI, tá? Mas isso porque porque eu tenho muitas parcerias de negócios e o pessoal de um grupo grande de mídia, que eu não posso falar qual é, aqui do Rio Grande do Sul, está fazendo algumas aquisições e eu vou participar com eles, e eles me convidaram para participar da DUI Contábil. Tá? Então, assim, então, oportunidades estão surgindo. Eu, no momento, estou com auditoria na área comercial de uma empresa de produtos automotivos, fica lá na Zona Norte, além de estar fazendo as auditorias internas, as regulamentadas pela SUSEP que eu faço, e gestão de riscos da Serra, que eu faço uma regulamentada também. Então, a tendência é que esses trabalhos eles venham acontecer com uma maior frequência, tá? Qual é a dificuldade que eu tenho para fazer um trabalho desses, pessoal? O que vocês acham? O que vocês imaginem? Qual é a maior dificuldade que a gente tem para fazer um trabalho no meio de uma pandemia? O deslocamento? Não, o deslocamento não é. A maior dificuldade que eu tenho é de conseguir informação mesmo, né? Porque a disponibilidade da informação, com toda a questão da LGPD, tá? Então tem que se ter muito cuidado com a transição de informações via internet, porque não se tem muita segurança para mandar uma informação por e-mail. Às vezes a gente cria um data room, né? Onde ali vai estar disponibilizada todas as informações, todos os documentos digitalizados, para que se faça essa auditoria. E a ideia é essa, ter segurança nesse meio. No entanto, o auditor, pessoal, ele precisa enxergar as pessoas, ele precisa entrevistar as pessoas, ele precisa entender dos processos, ele precisa conhecer os processos. E para isso, a única forma que se tem de fazer à distância é marcando reuniões virtuais, né? Certo? O auditor ele tem que ser muito organizado, tem que ter cronogramas, tem que ter uma timeline, tem que ter organogramas, cronogramas de trabalho bem definidos para que as coisas aconteçam dentro dos prazos pré-determinados, tá? Então, eu vou passar esse slide. Estamos no 4, recém, e o tempo vai passando, né? Muito curto o nosso tempo. Então, o auditor trabalha boa parte do tempo fisicamente na sede do cliente, não apenas pela facilidade de acesso a documentos, mas porque pode exercer
sua expertise na verificação em loco dos processos e na qualidade dos controles. Então, pessoal, qual é a ideia do auditor, tá? O auditor, por que o auditor, o que o auditor tem que verificar dentro de uma empresa para que ele se sinta seguro, para que ele domine o assunto para o qual ele foi imbuído para auditar? Que ele tem que responder lá no final, entregar um relatório formalizado para a administração do negócio que contratou esse auditor. O que ele precisa? Ele precisa ter acesso à informação, ele precisa mapear o processo, precisa enxergar os controles. E os controles internos, muitas vezes, ou eles não existem, ou eles existem e são ineficientes. E é isso aí que o auditor busca identificar. A eficiência ou não de um controle interno, quando se faz um trabalho de processos, né? Ou também fazer a validação dos saldos, no caso da auditoria contábil, ou auditoria independente. Alguém quer contribuir? Não? Está todo mundo tão quietinho? Temos comigo mais 11 pessoas. Vocês não querem falar? Eu vou passar, tá? Vou passar para o próximo slide e depois a gente vai conversando. Enquanto há incerteza sobre a duração do período de isolamento social e a normalização de processos presenciais, as empresas devem fazer novas projeções e demonstrativos, o que gera mais material a ser analisado por auditores e pode trazer possíveis atrasos, se não houver comunicação adequada. O que está dizendo aí, pessoal? Que com todo esse período conturbado, existe um reflexo dentro da contabilidade, existe um reflexo dentro das projeções, por exemplo, o fluxo de caixa projetado anteriormente lá no início de 2020, não é mais o mesmo fluxo de caixa nesse cenário que a gente tem atual. Os números mudaram completamente. Os números não são engessados, eles mudam com o tempo. E agora, eles mudam muito rapidamente. Só que o auditor, para validar isso, ele tem que ter acesso a muito mais informações, mais materiais, ele tem que analisar para ele se sentir seguro. Ele precisa ter certeza se a base de dados sobre os relatórios que estão sendo entregues para ele analisar, se são verdadeiros, se realmente ocorreram, se tem uma base sólida, né? Então, o que diz lá no final? Se não houver comunicação adequada. A base do sucesso do trabalho do auditor é a comunicação. O que seria uma comunicação inadequada? O que acontece muitas vezes quando tu tem uma equipe grande de auditoria e tu tem cliente, tu não tem uma centralização de uma pessoa para pedir os documentos? Um vai lá e pede, por exemplo, as conciliações para análises, as conciliações das contas. Daqui a pouco o outro vai lá e pediu as conciliações de novo, ou seja, gera um retrabalho, gera um desgaste necessário. Então a comunicação ela se torna inadequada, ela se torna ineficiente, né? Então a repetição de pedidos faz com que se perca o controle, muitas vezes, de um trabalho. Certo? Alguém quer complementar aí? Vamos lá, Felipe, me ajuda aí. Tá tudo certo por enquanto? Ajudo só fazendo uma contribuição aqui. Peraí, rapidinho, que o pequeno agora chorou aqui. Tudo bem, sem problemas. Pode falar, Felipe. Fechou? Vamos lá, vou dar sequência. Então, como o processo de auditoria terá mais participação remota, é importante ter uma equipe, um gestor responsável por mediar a comunicação e disponibilizar documentações para facilitar o processo. Pessoal, isso é vital. Então, as coisas não acontecem. Eu participei de um projeto há um tempo atrás, isso em 2013, que eu estava fazendo uma auditoria de 3 eólicas da Petrobras lá no Nordeste, mas eu fiz à distância, fiz de forma remota. Eles criaram um data room, onde dentro desse data room eles abriram as 3 empresas e dentro de cada empresa eles colocaram toda a documentação necessária. Tá? Só que, com o decorrer do trabalho, vão surgindo necessidades de análise, vão surgindo necessidades de mais documentos. E aí, se não tivesse um coordenador desse trabalho, que intermediasse as relações com as empresas, e eram empresas que tinham sido auditadas pela Price, né? Então, ficava uma situação meio de desconforto. Então, esse intermediador, ou responsável pelo trabalho, ele é muito importante nesse momento para que se tenha sucesso, não se tenha perda de tempo, não se tenha retrabalho, não falte uma informação para que se possa emitir uma opinião
assertiva sobre aquilo que se propõe a trabalho, né? Então, assim, pessoal, dentro desse contexto, dessa distância, eram marcadas reuniões, isso em 2013, eram reuniões dentro de uma sala virtual, via telefone. Hoje se usa muito mais a comunicação através de aplicativos, né? Tem aplicativos, tem o Zoom, tem o próprio Skype, que a gente consegue fazer reuniões, né, à distância, que facilitam muito a visualização, tu enxergar a pessoa é diferente do que tu te comunicar por WhatsApp, tu te comunicar por e-mail, é muito diferente. Então, tu precisa ver, muitas vezes o auditor, ele tem um feeling muito aguçado, né, e as pessoas, dependendo da forma como tu aborda alguém, tu consegue persuadir e fazer com que ela fale determinadas coisas que, se for de forma escrita, ela não vai falar, né? Então, a reunião, ela é importante para o auditor, sim, até para ela ter aquele sentimento em relação à verdade do que está sendo dito para ele, né? Principalmente os auditores mais experientes. Eu tenho 26 anos dentro da minha carreira, é bem razoável, né? Então, eu tenho um feeling bem aguçado em relação a se a pessoa está mais nervosa, está um pouco alterada, de te passar alguma informação ou não. Tá? Então, essa disponibilidade, esse fechamento dessas reuniões, ele é muito importante. Mesmo no momento da pandemia, a gente tem que dar um jeito, tá? E outra coisa, mais adiante, vocês vão ver no slide, o IBRACON diz que a gente não deve se restringir a uma única pessoa da empresa. Tipo, porque nesses momentos, desses tipos de trabalhos que a gente faz, se nomeiam pessoas. Nomeiam a pessoa A. Flaviano só vai falar com a pessoa A. Vai centralizar nele. Não pode, tá, pessoal? A gente tem que ter acesso a todas as pessoas, aos diretores, ao presidente, às gerências, independentemente do momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque essa é a única forma que tem de não haver restrição em relação ao nosso trabalho, não haver restrição em relação à documentação, à informação, que é o que vai nos fazer demonstrar o resultado de tudo que a gente está buscando. Quase meia hora já. Vamos lá. Então, o envolvimento... aqui tá... Ficou ruim aqui. Cortou meu texto. Deixa eu só acompanhar aqui, pessoal, só um pouquinho. Aqui, quando vem para o Blackboard, ele desconfigura um pouquinho o PowerPoint. Então, assim, os auditores devem ter o envolvimento de pessoas capacitadas e que tenham uma visão ampla da organização e sempre manter o contato. É importante ter as pessoas certas conversando de forma antecipada sobre esses problemas. Então, pessoal, é muito importante que a gente não fale com pessoas que não conhecem o processo. É muito importante que a gente tenha acesso às pessoas que dominam os processos. Então, ali, ó, envolvimento de pessoas capacitadas e que têm uma visão ampla da organização e sempre manter o contato. Ou seja, a gente tem que ter contato livre e irrestrito em relação a essas pessoas. Eu não posso ter restrição de horário. Claro, tem que haver uma combinação e respeito também. Eu não vou ficar chamando 10 horas da noite alguém pelo WhatsApp que está em casa com a família e tal. Mas eu preciso ter acesso a essa pessoa de forma restrita, tá? É importante ter pessoas certas conversando de forma antecipada sobre esses problemas. Então, aquela entrevista prévia, tu conseguir visualizar os riscos associados a determinada área é muito importante para que se tenha sucesso em relação ao resultado do trabalho do auditor. Tá? É preciso centralizar a responsabilidade para coordenar as interações, criar uma estrutura e a maneira de monitorar o status, tanto nas solicitações da empresa quanto da auditoria. Então, assim, pessoal, eu vou pedindo informações e vou atingindo os meus objetivos. Eu preciso atualizar, eu preciso ter uma forma de organizar meu trabalho como se fosse um cronograma de atividades. E através desse cronograma de atividades, eu consegui demonstrar
meu status de como está o andamento e se eu conseguir já terminar a auditoria em determinada área de trabalho. Senão, as pessoas se perdem, né? Se perdem e o retrabalho, a morosidade no trabalho vai acontecer e eu não vou atingir os meus objetivos. Também é necessário definir claramente os tipos de solicitações, os protocolos de comunicação e quais são as formas de troca de informações. Se vai ser por e-mail, se eu vou ir lá na empresa coletar informação, vou levar um pendrive. Se eu vou pegar de forma física, dificilmente hoje se pega algo de forma física, alguma documentação física, é tudo de forma digitalizada, né? Mas é muito importante que no início de um trabalho a gente já defina, determine os procedimentos de forma prévia. A gente chama de procedimentos previamente acordados com o cliente, para que não se tenha dúvidas depois na hora da entrega. O cara me contratou para isso, para auditar a área comercial, e ele quer que eu valide todos os pagamentos de representantes ocorridos durante um mês no ano de 2020. Beleza. Eu determino qual é o mês, fecho o mês com a empresa, escolho o mês com a empresa e com a administração que me contratou, e já deixo pré-definido numa proposta de trabalho o que eu vou querer efetivamente, o que eu vou entregar para eles efetivamente de acordo com as necessidades do meu cliente. Então, tudo é muito importante que seja definido antecipadamente. Ó. Também é necessário definir claramente os tipos de solicitações, os protocolos de comunicação, com quem que eu vou falar dentro da empresa, com quem que eu vou me comunicar, quem são os meus pontos de contato dentro desse negócio. Pessoal, aqui eu coloquei um exemplo de uma timeline, tá? Então, é preciso ter timelines, prazos e fluxos de trabalhos bem definidos. Isso tem que ser colocado no papel, tá? Para que eu possa enxergar se eu estou cumprindo o que foi realmente determinado e se eu vou atingir o meu tempo, vou cumprir com as minhas etapas dentro do tempo previamente determinado, tá? Essa parte visual, gráfica, faz parte do nosso trabalho também. Ao mesmo tempo, deve-se tomar cuidado para que as informações e documentos necessários não sejam centralizados em uma única pessoa. Está aqui o comunicado do IBRACON. O IBRACON recomenda que o auditor tenha liberdade para contatar outros representantes da empresa, justamente para evitar que tu tenha independência em relação, não haja nada direcionado. Tu precisa conhecer o ambiente de controle, tu precisa conhecer os processos da empresa de forma ilimitada. Se centralizar numa única pessoa, dificilmente essa pessoa vai conhecer todos os processos. Então, ela pode ser uma centralizadora para dizer com quem tu vai falar, ela vai te direcionar com quem tu vai falar para coletar as informações sobre determinada área, de determinado processo dentro do negócio. As empresas e os auditores devem preparar um cronograma de envio de documentos e marcação de entrevistas virtuais. Então, a gente pode usar um exemplo bem simples, tá? Onde a gente consiga visualizar de forma gráfica quando que a gente vai estar na empresa, quando que a gente vai falar com alguém, pode ser de forma virtual, e quem são as pessoas. Vai estar tudo determinado ali nos quadradinhos, vai ter horário, vai ter tudo bem definido. Então, é muito importante essa organização prévia, senão o trabalho não vai ser concluído de forma adequada, dentro dos prazos pré-determinados. É muito difícil. Se não tiver controle, não tiver organização dentro da auditoria, dificilmente a gente consegue cumprir com os prazos definidos. Ou vai faltar sempre alguma coisa que o cliente pediu e a gente não vai conseguir atender porque a gente foi desorganizado, né, dentro do nosso trabalho. É muita informação. Pessoal, essa mudança, essa distância fez com que a gente trabalhasse muito mais. Claro que a gente já usava de algumas ferramentas normais dentro dos processos de auditoria, entre elas o Excel, tá? Mas muitas informações hoje que são expurgadas de dentro de um sistema e são remetidas para dentro de uma planilha Excel e enviadas para o auditor, para que, com base nesse relatório em Excel, tu faça cruzamentos de informações e validações. Depois elas precisam ser validadas novamente dentro do sistema. Precisam enxergar, será que aquilo ali realmente foi tirado do sistema? Será que não houve manipulação de dados? Será que o total desse relatório que me foi passado é mesmo o total do relatório que está dentro do sistema? Eu preciso fazer alguma forma, marcar um dia
de ir na empresa, na empresa de forma presencial, física, para que eu confirme que aqueles dados dos relatórios realmente eles são fidedignos, são verdadeiros, né? Senão, eu corro o risco de estar trabalhando num relatório que nada tem a ver com a informação de dentro do sistema, que é a informação utilizada pela empresa. Pode ser uma informação totalmente manipulável, tá? Tem que ter muito esse cuidado. As ferramentas de comunicação e segurança. Então, assim, para evitar problemas de vazamento de informações e outras questões envolvendo a segurança do processo de auditoria, o IBRACON recomenda que os auditores utilizem apenas plataformas homologadas. Tá? A segurança tem que ser bastante reforçada de forma a preservar o sigilo e a qualidade do trabalho. Muitos controles internos devem ser ajustados. Pessoal, tem que ter muito cuidado com o trâmite das informações. Com a transferência de dados da empresa para o auditor. E como vai ser descartada depois essa informação. Tá? Porque a gente está lidando com informação de terceiros. Por mais que a gente assine um termo, onde a gente, nesse termo, que se chama termo de confidencialidade, eu assine um termo onde eu me comprometa por 20 anos a não passar dados de uma empresa de forma pública a terceiros, mesmo assim, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque eu posso ser penalizado depois, se eu usado isso contra mim, eu tenho que responder algum processo. Porque eu deixei vazar alguma informação sigilosa da empresa, tá? Então, a gente tem que cuidar bastante. Ali no final diz assim, muitos controles internos devem ser ajustados. Então, a gente vai para outro slide, onde ele saiu cortado, mas tudo bem. Diz lá em cima, assim, a própria empresa e o auditor deverão verificar se isso foi feito de tal forma que permita a manutenção da qualidade dos controles. Então, a própria empresa e o auditor deverão verificar se isso foi feito de tal forma que permita a manutenção da qualidade dos controles, ou seja, os ajustes nos controles internos, ou as melhorias nos controles internos, eu preciso ter acesso para ver o que houve de mudança nesses controles. Por exemplo, vamos lá, a conciliação bancária antes era feita de forma manual, ou seja, no Excel, agora passou para dentro do sistema. Eu preciso validar se a conciliação contábil dentro do sistema, se ela está funcionando de forma adequada. Se os vínculos das informações para fins de conciliação estão sendo feitos de forma adequada, se não está se perdendo nada lá dentro. Então, preciso testar isso. Então, preciso ter esse acesso. Eu tenho que saber o que houve de mudança para que eu consiga verificar se houve a manutenção da qualidade dos controles. Tá? Então, como o ambiente cibernético apresenta mais riscos, todos os protocolos de segurança devem ser reforçados para todos os integrantes da empresa e que essas informações sejam de fácil acesso a todos. Ou seja, a gente vê 500 informações ou notícias diariamente em relação a burlar sistemas, alguém entrou dentro do sistema de uma empresa. Eu, mesmo no passado não muito distante, aí, eu fazia auditoria interna numa empresa e essa empresa ela ficou 3 dias sem poder trabalhar porque hackers tinham entrado dentro do sistema e tinham bloqueado todos os acessos a faturamento do negócio. E cada dia que eles deixavam de faturar, eles deixavam de faturar por dia em torno de 5 a 10 milhões de reais, que é um absurdo, é muito dinheiro isso, né? Então, pessoal, é uma coisa assim que a gente tem que atentar muito, tá? O auditor, ele tem que estar presente quando tem um risco significativo, ele tem que se inteirar em relação a isso, e é uma oportunidade de trabalho, sim, a gente conhecer a parte do ambiente cibernético. Ah, mas professor, eu não sou da área de TI. Pessoal, a gente não precisa ser da área de TI para a gente conseguir enxergar fragilidades dentro do ambiente de controle, tá? Através de entrevistas em si, a gente já consegue visualizar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é uma coisa muito simples e que muitas empresas não fazem.
Eu chego sempre na área de TI e perguntar, vocês fazem backups? Fazemos. Todo mundo faz backup diário, né? Concorda, Henrique? Todo mundo faz backup diário. Todas as empresas, vocês concordam, pessoal? Temos 11 pessoas, comigo 12. Todo mundo faz backup diário. Valkyria, cada vez mais a necessidade de conhecimento de TI para todos. Realmente, eu estudo sempre, tá, pessoal? Eu estou sempre ali, eu tô com o meu note, estou em casa, estou trabalhando, eu estou estudando direto. Eu estudo todas as áreas, desde do marketing para venda de negócio. Backup, esqueço. Não. O Melo aí respondeu não. Todas as empresas fazem backups? O Melo, não. Mas a maioria das grandes empresas, todas as empresas grandes fazem, tá, pessoal? Sempre fazem, mas quando pedimos as informações, aí que tá. Eles fazem, tá? Fazem backups. No entanto, eles não testam os backups. E aí, quando tu vai pedir para rodar um backup, não funciona. Pessoal, outra coisa, salvaguarda do backup. Eles guardam, muitas vezes, salvaguarda, ou seja, a proteção desse backup é salvaguardado dentro da própria empresa. A gente tem toda aquela questão da segurança física em relação à informação. Não adianta eu fazer um backup e deixar ele... Ah, mas hoje se faz na nuvem. Bom, aí é a responsabilidade da empresa que tu contratou. Ok, mas isso é a empresa que eu contratei, é a responsabilidade dela. Mas se perder a informação... Eu sempre faço um backup físico. Esse backup físico, muitas vezes, as empresas guardam dentro da própria empresa. Não é o mais correto, porque se pegar fogo, acontecer qualquer problema, vai perder o backup. Isso acontece. Pessoal, eu já vi. Não adianta a gente... Ah, não acontece. Acontece. Quando menos a gente espera, acontece sim. Tá? Vou pular essa etapa aqui. Bom, pessoal, quando a parte inicial dos serviços em si, das oportunidades... Ô, Valkyria, tu pode falar, porque assim, ó, deixa eu ver aqui, ó. É que eu não consigo ler, porque aparece muito rápido para mim e já fecha teu chat. Senão eu vou ter que sair do... apresentação do... Oi, tu pode falar, por favor? Não, com essa questão assim de coisas básicas, né, na área de informática que a gente muitas vezes esquece, né? Eu sou uma questão de fazer backup, né? Eu em dezembro bateu um desespero, meu Note ele simplesmente bloqueou, deu um erro no Windows. Eu estava com todo o meu trabalho de profissional e arquivos pessoais no Dell, com poucos meses de uso. E aí, quando um amigo meu pegou o computador para poder tentar fazer cópia, daí pelo menos, porque não tinha como acessar, abriu uma mensagem de que o BitLocker tinha sido ativado e que se eu não tivesse a chave, não entrasse com código, eu não ia liberar nada. Eu pensei, o que é isso de BitLocker? Eu não ativei nada, não sei nem... Bom, eu sei que eu fiquei assim, semanas pesquisando sobre o assunto e tentando descobrir o que podia ter dado, enfim, né? Porque eu não ativei. Mas, enfim, depois de entrar em desespero e não conseguir nenhuma solução, a única possibilidade era, vamos dizer assim, reinstalar o Windows, né? E esse meu amigo disse, olha, existe a possibilidade de no momento que a gente reinstalar, simplesmente apagar tudo, não consegui acessar isso. Bom, agora o que eu vou fazer, né? Por sorte minha, a gente conseguiu recuperar depois. Era um erro que estava dando Windows, né? Mas olha, foi um sofrimento. Pessoal, assim como a Valkyria colocou essa situação, o que acontece muito hoje? Aconteceu comigo o ano passado, tá? Acontece muito com a questão do telefone. Isso vai acontecer com o notebook também, tá? Eu perdi o meu iPhone dentro de um Uber. O que foi junto? Eu tinha feito backup dos meus contatos? Não. Eu perdi todos os meus contatos. Né? E contato hoje é uma ferramenta, né, vital para que tu dê continuidade para a tua vida profissional. Né? Então, eu estou dando o exemplo do celular, mas eu vou dar o exemplo do notebook. Quando eu estava na Deloitte, nós fazíamos auditoria no Santander, ali no centro. Tá? Fazíamos auditoria no Santander. E a gente saía de madrugada, normalmente, do trabalho. E uma colega saiu com o notebook e tira-cola, aquelas maletinhas de notebook que tinha antigamente, né? E ela descer do prédio, ela ia pegar o ônibus, imagina. Para pegar um táxi, para pegar um ônibus. Bem tarde, assim, acho que eram 11 horas da noite, 10 horas da noite. E assaltaram ela. Levaram o notebook
com todas as informações e com todo o trabalho dela, que não tinha backup. Então, assim, ó, é um risco muito alto. E isso as empresas também passam por isso. Se vocês forem ver, muitos diretores, gerentes, têm notebooks da empresa. Muitos levam notebooks para casa. Essa transição, esse trâmite da informação de lá para cá, de cá para lá, é um risco alto, né? Se não houver o backup diário. Por isso que muitas vezes se pede para não salvar nada dentro do C do computador, e sim na rede, né? Dependendo se o cara não se dá por conta ou gosta de salvar no C, isso pode acontecer, né? Então, são procedimentos preventivos que têm que ser tomados pelas empresas. É isso, tá? Pessoal, um pouquinho de vendas de serviços, oportunidade de serviços, que vocês viram que tem milhares, tá, pessoal? Tem milhares agora. Desde tu fazer uma auditoria interna, fazer um trabalho pontual em uma área de serviço. Eu estou recebendo proposta porque o auditor, ele também faz outros trabalhos, além da due diligence. Por exemplo, para eu poder fazer... Todo mundo sabe o que é valuation aqui? No grupo? Tem alguém que não saiba o que é valuation, talvez? É melhor eu fazer essa pergunta. O que é um valuation? Tem alguém que não saiba o que é um valuation? Tá, a Valkyrie disse eu não, tá? Então, vamos lá. Valuation, na verdade, é um cálculo baseado em cenários que é feito com uma projeção de fluxo de caixa futuro e trazido isso a valor presente de forma sintética e resumida isso. No entanto, se utilizam algumas variáveis para calcular o valuation, tá? E essas variáveis, tem variável de risco, tem um modelo que é utilizado para que se faça essa validação. Pessoal, como os números base para cálculo do valuation, ou seja, para precificar o valor de um negócio ou para precificar um projeto, como os números base são números contábeis, números financeiros, esses números eles precisam ser validados previamente. Por quem? Por uma auditoria. Por quê? Senão eu corro o risco de usar números distorcidos para cálculo do valor de um negócio. Daqui a pouco o negócio ele é avaliado ele valeria 30 milhões, eu vou, com base no valuation, vou superar muito o valor do negócio real e vai chegar nos 50 milhões. Isso aconteceu muito. Muitas DUI, no período de 2010 a 2013, para Votorantim, fez em torno de 20. E nessas DUI, era justamente isso que eu buscava, as distorções dos números para que não afetasse o cálculo do valor do negócio. Só que a Votorantim, ela utilizava outra variável, ela usava o EBITDA, ou EBITDA, né, como uma variável para cálculo de valor de negócio. Tá? Eles usavam isso. Como o EBITDA, que é uma variável calculada com base na demonstração do resultado do exercício, nos meus trabalhos eu fazia a validação toda dos números contábeis que envolviam as contas patrimoniais e de resultado, para que aí eles pudessem ter a base para cálculo do valor do negócio. Então é isso, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade mais. Pessoal, então as oportunidades de trabalho que a gente tem hoje, tem trabalhos pontuais, e muito se fala, tá? E na questão dos inventários físicos serem feitos hoje até por drones. Já ouviram falar nisso? Todo mundo sabe o que é inventário físico, é a contagem do estoque. E algumas empresas serem feitas por drones. Por quê? Para não ter o contato físico mais em função da pandemia, para reduzir o risco de tu ser contaminado. E sim os drones passarem e com a passagem dos drones se conseguir visualizar, se mapear aquilo ali e estimar o estoque, né? Porque muitas vezes se faz uma figura geométrica. Claro que tu não estando lá, tu corre o risco de ter qual o problema. Qual problema vocês imaginem que o seu auditor não está lá? Qual o problema que pode acontecer dentro de um estoque que tem, sei lá, 1000 caixas ali? Tu vai contar 1000 caixas iguais de um estoque. Qual é o problema? Qual o risco que existe, pessoal? De o auditor não estar presente fisicamente, sim um drone, uma imagem, tu vai verificar dessas 1000 caixas. De terem caixas vazias, de terem caixas que não tem nada dentro, de ter um buraco no meio dessas caixas que são empilhadas, ter um furo ali no meio, porque fisicamente nós somos orientados como auditor a desmontar as pilhas, né? Não estarem completas, perfeito. Desmontar essas pilhas,
ou as caixas estarem vazias. Eu mesmo, quando fazia auditoria na Taurus, quando eu fui contar a arma, que as armas iam em caixinhas naquela época, não sei como é que é hoje, iam em caixinhas. Aí tu ia lá, pô, escolher uma caixinha, tu contava as caixas por fora, primeiro a mesma quantidade de caixa, o mesmo código de produto, né? Contava por fora a quantidade de caixas e deu, tranquilo. Mas pedia para abrir algumas caixinhas para ver se a arma estava lá dentro. E tinha 2 que eu escolhi que não tinha arma, né? Então, existe esse risco da falta da presença física do auditor, a não ser que alguém da empresa fique lá, passou o drone e tu diz, abre aquela caixa lá. Então, só tem a pessoa do cliente, né? Seria uma alternativa para que tu não corra esse risco, tá? Então, hoje eu faço muitos trabalhos de auditoria interna, tem bastante oportunidade, estou fazendo bastante trabalhos de DUI agora, estão ressurgindo, eu fiz 3 no final do ano passado, vou fazer mais 3 agora em sequência. Estou fazendo auditoria pontual em algumas áreas, eu vou terminar na área comercial e vou para outro departamento dessa outra empresa. E as auditorias internas, sim, que estão se tornando cada vez mais necessárias para os negócios em vista da pandemia, tá? Para quê? Porque as pessoas não podem estar lá e o auditor é o quê, pessoal? Os olhos dos donos do negócio, né? Aí é uma questão de adequação e desenho com a alta administração de como que vai ser feito esse trabalho de auditoria interna. Então, aumentou bastante a necessidade de ter auditoria, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a auditoria na questão da mitigação de riscos, tá, pessoal? Aqui eu tracei para vocês uma sequência do que deve ser feito para que esses riscos sejam mitigados, ou sejam minimizados, ou sejam identificados por parte do auditor dentro do processo. Primeira parte é a questão do mapeamento dos processos, tá? Mapeamento dos processos. Eu diria para vocês que essa questão do mapeamento dos processos, para mim, é a parte mais chata, tá? A parte mais sacrificante do trabalho de auditoria é a parte do mapeamento. Por quê? A gente vai entrevistar o responsável por uma determinada área, pela área financeira, pela contabilidade, pela área comercial, pela operacional. A gente vai identificar as pessoas e vai descrever tudo que o cara está falando, como funciona o processo desde o início até o fim. Às vezes, determinada área tem 10 processos diferentes e tu tem que mapear os 10 processos de forma diferente. Tem que escrever eles, descrever e, se possível, que nem está no desenho ali, fluxogramar esses processos para que a gente consiga enxergar, através desse fluxograma, os controles-chave que a gente chama. A gente vai identificar os controles ou a falta de controles dentro desses processos. Se houver falta, já vai como um ponto de atenção dentro do relatório do auditor. O mapeamento de processo deixa claro as responsabilidades. Quem é que falou ali? Eu não vi, eu fui ler. Podem falar comigo, por favor. Valquíria. Oi, Valquíria, eu me perdi, eu tento ler rapidamente ali, não dá tempo. Pode falar, por favor? Não, o mapeamento ele pode ser até uma parte chata, mas ele deixa claras as responsabilidades, né? Identifica quem tem a responsabilidade de fazer o quê. E através disso que tu mencionaste aí, pessoal, é que a gente consegue identificar uma das características do controle interno. Uma das características do controle interno, uma das qualidades que o controle interno tem que ter, que é a parte da segregação de funções. Através desse mapeamento, a gente consegue verificar se uma mesma pessoa não está desenvolvendo outra atividade-chave, e que pode gerar, sim, uma possibilidade de um desvio ou uma fraude dentro do processo. Tá? O acúmulo de funções-chave pode vir a gerar distorções financeiras, perdas, através de um conluio com alguém também dentro do negócio. Então, vai se tornando frágil o ambiente. Pode se tornar moroso, digamos que não faça fraude, mas o cara pode se perder, ele pode errar, o risco de erro ele é muito maior também, né? Então, é isso aí, é bem o que a Valquíria falou, a gente consegue enxergar as responsabilidades, tá? E as responsabilidades é muito importante que elas sejam formalizadas dentro do Departamento de Recursos Humanos, de preferência como uma matriz de responsabilidades. Etapas desnecessárias, sim, no mapeamento de processo a gente visualiza etapas desnecessárias, né? Ou seja, tu consegue encurtar os caminhos, porque através daquele desenho, digamos, tipo esse fluxograma, aí tem esse fluxograma que vocês estão vendo aí na frente, tem, digamos, uns 20 quadradinhos. Em vez de 20, poderia ter 10 só. Tem processos a mais desnecessários que foram
desenhados e existem dentro da empresa muitas vezes criando atividades ou atividades desnecessárias com funcionários, ou seja, aumentando o custo da área, né? Ah, mas aí vai demitir pessoas. Ah, infelizmente, faz parte, né? Mesma coisa que eu estar com 8 pessoas dentro da minha empresa, sendo que só 4 trabalham e 4 não trabalham. Para que eu quero aquelas 4 que não trabalham? Não tem necessidade, eu vou gastar dinheiro à toa, né? Então, a parte do mapeamento de processo é muito importante, e isso deve ser formalizado, deve ser evidenciado nos papéis de trabalho do auditor, porque ele vai ser base depois para eu montar o meu relatório de auditoria, e se eu for questionado por alguma coisa em relação ao que eu escrevi no meu relatório, vai estar lá a minha base, né? A minha pesquisa. Percebo isso. Pode falar, Valquíria, que eu não vou conseguir ler. Eu estou lento hoje. Não, é assim, ó, eu sofro diariamente, já há anos no meu ambiente de trabalho em serviço público, e as coisas são feitas como cada um acha. Eu fico impressionada, sabe? Muitas vezes, assim, ó, como a gente é sempre com equipes reduzidas e a demanda de trabalho aumentando, em função agora da pandemia, porque eu sou da área da saúde, então fica difícil, tem momentos que tu trabalha sob pressão e tu não consegue respirar, então tu acaba fazendo coisas que muitas vezes tu te torna repetitiva, né? Cada um faz de um jeito, né? Não se tem tempo nem para conversar, para trocar ideia, então eu sinto uma grande dificuldade. Muitas coisas poderiam ser melhoradas, né? Mas não existe isso. Então, o problema cada um faz do jeito que quer. O problema é, nesse caso, aí é o ambiente de controle, tá? O que a gente chama de ambiente de controle? É a cultura do teu negócio que tu trabalha, do hospital, sei lá onde tu trabalha, tá? É a cultura dos donos. O ambiente de controle está diretamente relacionado à cultura. Tá? Então, isso prejudica muito o trabalho, foi onde prejudicou, onde houve a fraude da Petrobras, foi no ambiente de controle. Pode falar, Valquíria. É na Secretaria da Saúde do Estado que eu trabalho. Ah, na Secretaria da Saúde. Ah, entendi. Então, é bem complicado, assim, porque tem aqueles que não fazem nada e tem aqueles que trabalham muito e cada um faz Trabalha do por jeito eles. que acha que é melhor, né? Trabalha por eles, com certeza. Não existe padronização de alguns processos, né? Esse que é o problema. Aí a solução é a criação do manual de controles internos, né? Bem definido, com normas, procedimentos operacionais padrão, só que de nada adianta ter esse manual de controles internos se eles não forem implementados, tá? Claro. Se as normas não forem implementadas e não houver um monitoramento dessas atividades com atuação de auditorias periódicas. Nada vai adiantar, e as auditorias têm que ser punitivas, sim. Nesse caso, tem que ser punitivas. Onde se constate o problema, se aponte o problema, e aí seja levado adiante para que se tome esse termo de segregação de funções é sempre um termo que eu esqueço e que às vezes eu preciso dizer para a minha chefia sobre isso, porque parece que não entende, eles querem que tu faça coisas sequenciais que muitas vezes, né, é bem essa questão de segregação de funções. Tu tem que fazer uma parte do processo e tu não pode fazer a seguinte, o anterior, enfim, até por causa disso. Né? Isso. E não entendem isso. Acho que é uma vontade, e na verdade esse é um risco. Tu até pode entender do processo. Sim, tu até pode e deve entender do processo seguinte, se for o caso, para te poder colaborar, mas tu não deve executar. Tem que ser independente, né? Que senão não funciona. O risco de dar errado e de ter uma perda dentro desse processo com morosidade, ele é muito alto. Vamos ouvir o Felipe. Fala aí, Felipe, por favor. Felipe? Me chamou e sumiu. Bom, passar para a próxima etapa, então, da mitigação de riscos, que seria a identificação das ferramentas de controles. Pessoal, nessa etapa da identificação das ferramentas, é muito importante que se saiba a definição de controle interno. Porque muitas vezes as pessoas vão para o campo, vão trabalhar, vão fazer um trabalho e não sabem o que é um controle interno. Acham que daqui a pouco um Excel é um controle interno. O Excel pode se tornar um controle interno, mas ele não é um controle interno por si só. Ele vai ser um controle interno quando, pessoal? Quem fez aula comigo aí tem que saber.
Cristiane, Felipe. Quando que o Excel se torna um controle interno, pessoal? Alguém tem ideia aí? Quando existe a formalização, tá? Quando for assinado. Perfeito, Jefferson. Quando ele for assinado. Isso. Quando houver a revisão e aprovação por alçada superior. Ou seja, estou falando de uma política de alçadas. Tem que ter uma política de alçadas pré-determinado. Dá um exemplo aí, Jefferson. Por exemplo, lá vai Jefferson. Pode falar, Jefferson, no microfone, que está todo mundo ansioso para ouvir a tua voz. Por favor, eu não diria isso. Fala aí, Jefferson. Então, só para colaborar. um controle de estoque, por exemplo, que é feito diário. Lá nós temos 3 assinaturas. Expedição, administrativa e gerência. Perfeito. Porque tu compromete todas as 3 áreas. As 3 áreas estão interrelacionadas, né? Então, é muito importante que se tire. Por exemplo, tem Excel. O Excel sem revisão, pensa assim, ó, tu executou o Excel. Se tu não passar para frente para alguém, ele se torna um controle pessoal. Não é um controle corporativo. Correto. E quem garante é que nem a Valquíria falou, quem garante que esse controle em Excel está sendo feito de forma correta por ti, no caso, se não houve revisão de ninguém. As pessoas fazem do jeito que acham que é. E é uma questão de segregação de funções, por quê? Porque um conta, outro lança e outro revisa. Perfeito. Exatamente. Pô, tá. Melhor exemplo impossível. Perfeito. Minimiza muito o risco de erro. E quando vem do contador, por favor, professor, fala no microfone aí para nos ajudar, por favor. Professor Mello vai falar, o professor Mello está presente na nossa palestra e graças a Deus está presente conosco. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Professor Mello. Estamos me ouvindo sim, professor. Então, bom, boa noite a todos. Estou aí atento à palestra, estou participando, estou atento aí às questões. E claro que sempre deve-se ter uma informação como controle, essa informação realmente tem que estar validada, né, para que realmente possa ser utilizada na auditoria. E por isso que eu fiz o questionamento ali. É um questionamento ou uma proposição de uma situação, e quando vem essa informação, pode ser até o próprio planilha Excel, vem por e-mail do contador, e aonde nesse e-mail do contador ele faz referência ao anexo, que é o que ele explica na planilha, né? Eu não quero dizer, sim. Não quero dar um exemplo prático, que neste e-mail está vindo um anexo que corresponde à planilha X, e que essa planilha está se referindo a alguma conta da contabilidade. Uma Eu tenho recebido também situações assim. O ideal seria, vem do contador, né? O ideal seria que a planilha fosse executada por alguém dentro da área contábil e o contador fizesse a validação, tivesse pelo menos a revisão do contador, onde ele se tornaria o responsável por aquela informação. Tá? Isso é o ideal. No entanto, se o contador for o próprio executor, o ideal seria que fosse validado por alguém de alçada superior, de preferência a diretoria, para que fosse repassado para a auditoria. Senão, ele corre muito risco de dessa informação ela estar distorcida, né? Não sei se era isso, professor. Não sei se... É isso? Perfeito. Professor, depois eu preciso falar com o senhor no final da palestra. Não tem seu telefone. Felipe, por favor, agora, colabora conosco. Agora eu acho que está todo mundo ouvindo, né? Isso. Conseguem me ouvir? Tá. Seguimos. Falando um pouco dessa questão do controle, do que foi abordado anteriormente, né, é muito importante essa questão da comunicação com a empresa sempre, até porque muitas vezes o Excel ou as planilhas de controle auxiliar, os documentos auxiliares, eles
tem uma cara mesmo de ser um processo, é até revisado, mas não existe evidência de que é revisado. E às vezes a gente fica só na palavra também. Então, acaba acontecendo muito isso, e quando a gente está nesse ambiente agora de fazendo trabalhos à distância, as conversas elas são muito mais necessárias para se entender para onde vai, para onde está acontecendo. Porque realmente é difícil você estar longe do ambiente organizacional e você enxergar até isso daqui existe, não tem formalização, ou de fato isso daqui não existe e a informação ela não é tão precisa a ponto da gente conseguir usar como uma documentação válida. Perfeito. Perfeito. O que tem acontecido comigo, viu, pessoal, complementando com o que o Felipe falou, eu faço auditoria em 2 grupos regulamentados, tá? E quando eu falo de regulamentados, é da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que tem as normas como tem as normas do Banco Central. Por exemplo, se eu estou cumprindo uma circular da SUSEP, que diz lá que tem que ter um manual contra fraude, tem que ter um manual preventivo, com controles preventivos da lavagem de dinheiro. Bom, aí, vão lá, o pessoal pega, eu solicito os manuais atualizados, que devem ser atualizados periodicamente, ou a cada 6 meses, ou anualmente, né? Pelo menos anualmente. E eu solicito para o pessoal me enviar, para fazer o cumprimento da circular, para ver se existem esses manuais. O pessoal me manda os manuais. No entanto, pessoal, é aquilo que o Felipe falou agora. Não se tem, que o professor Mello falou também, não se tem as evidências nos controles, não se tem evidência nos manuais de data, não se tem evidência de quem foi o aprovador, apenas do executor. E muitas vezes não tem nem a data daquele manual. Pode ter sido feito há 10 anos atrás e os processos já terem todos sido alterados. Então, a confirmação disso tem que ser feita em loco. Como que eu vou confirmar aquilo que está no manual? Eu preciso sentar e olhar o processo dentro das áreas. Eu não tenho outra forma de eu fazer. Fica bem difícil de eu confirmar o que está no manual. Eu, no caso, como eu já conheço os processos, eu sei que a empresa faz, eu consigo, porque é o 6º ou 7º ano que eu faço auditoria interna seguida nessa empresa. Eu já conheço os processos. No entanto, eu corro o risco de ter ocorrido uma mudança de um ano para o outro dentro dos processos e eu não pegar. Simplesmente eles mandaram um manual, alguém assinou, digamos que esteja assinado, né? Está validado e eu simplesmente absorvi aquilo ali e validei como sendo verdadeiro. E o processo está diferente do que consta no manual. É um risco muito alto, né? De eu não estar em loco para poder fazer a verificação se os processos realmente são aqueles, né? Qual é o problema que vai existir em relação a um órgão fiscalizador? Por exemplo, os auditores da SUSEP irem lá, eles pegarem o manual, eles, com base no manual, eles sentarem com a área operacional e passar aquele manual e a área operacional estar executando um procedimento diferente do que foi colocado lá. Isso aí vai gerar uma não conformidade, inclusive para a auditoria, que vai ter que se reportar depois, né? Pode ser, inclusive, suspenso o registro do auditor. É muito alto o risco. Então, tem que se cuidar muito a questão da evidência e a questão da confirmação em loco do que está dentro dessa evidência também. Tá, pessoal? E isso complementa os testes de controles internos, onde vão ser feitas validações daquele controle. Será que aquele controle realmente ele é efetivo, ele funciona? Que nem o Jefferson estava falando anteriormente. Bom, tem a validação de 3 pessoas dentro do processo. Quem executou, tem a área administrativa, tem o setor tal. Bom, se eles validaram, não só assinaram por assinar, dizer que aprovaram, porque isso acontece também, tá, pessoal? Tem gente, caiu ali, o cara já sai assinando, né? É para auditoria, assina aí, assim, validou, tá validado. Não significa que tá certo, né? Então, por isso que o auditor tem que testar o controle interno. Senão ele recebia tudo assinadinho, bonitinho, não testava nada. Como é que tu vai saber que uma transação ocorreu? Por exemplo, um relatório de contas a receber. Tá? Qual é a contrapartida do contas a receber? É a venda, é receita, lá na DRE. Eu vendi a prazo, gerou contas a receber. A vista é prazo, gerou contas a receber. Como é que eu valido esse contas a receber? Como é que eu sei que é verdadeiro?
com a simples emissão da nota fiscal? Não. O que gera, qual é a origem do negócio? É a venda. A venda, como é que eu posso registrar de acordo com o CPC lá, com o CPC 47? Hein, pessoal? Como é que eu registro de acordo com o CPC 47? De acordo com a confirmação se a venda foi efetuada. E como é que eu confirmo se a venda foi efetuada? Não é a emissão da nota fiscal. É a entrega dos riscos e benefícios para o teu cliente. Eu confirmo isso só através do canhoto, né? Da nota fiscal. Ah, mas hoje é tudo feito, professor, quem compra pela internet? Alguém vai receber, vai vir uma nota fiscal ali, eu vou ter que receber, alguém vai ter que assinar aquilo ali que entregou, né? Ou por e-mail, a simples aceitação por e-mail também já é válida, uma forma de confirmação, né? Mas tem que ter essa confirmação, tem que ter evidência da confirmação para que aquela receita seja validada. Eu preciso validar a transação, se ela ocorreu ou não. Gerou contas a receber, depois aquele contas a receber ele tem que ser recebido, né? Eu vou testar se tem inadimplência, não tem inadimplência, porque daqui a pouco a empresa não tem nenhuma provisão para créditos de lição. Tem o rastreamento, ó, o professor ele falou, ó, tem o rastreamento também. Perfeito, professor. Tu consegue rastrear a carga, né, professor? Pode colaborar conosco, por favor? Abrir o microfone. Ok. Hoje existe vários métodos, né, de acompanhamento de qualquer tipo de mercadoria. Então, rastreamento acompanhando a entrega pelo correio, pela própria empresa, rastreamento por satélite, né, que hoje muitas empresas de maior porte utilizam esse até porque, né, até para evitar roubo, né? Então, tudo isso pode se seguir através do rastreamento. Rastreamento de carga. Tem uma empresa aqui em Porto Alegre que eu conheço que se chama Apisul, que ela faz rastreamento de carga, né? Principalmente com cargas muito valiosas, para que justamente não tenha esse desvio e essa perda, né? Então é bem legal. Mas esse rastreamento via Correios é bem legal, porque todas as empresas que eu tenho comprado, eles colocam lá, ó, acompanhe pelo código de rastreamento tal. Ou seja, e aí eles mandam uma mensagem, ó, sua mercadoria foi entregue. Aquilo ali é uma confirmação, mas que tem que ser salvaguardada também, porque é um arquivo digital, né? Então, é muito importante que a empresa salvaguarde essas evidências em arquivos para comprovar a venda efetiva, senão não tem como comprovar. Se não tiver, não tem, não adiantou, mandou e-mail, mas não adiantou nada, né? Precisa salvaguardar de alguma forma isso, tem que criar arquivos internos para guardar essa informação. Então, a questão dos testes de controle é onde a gente vai identificar as possíveis fragilidades dentro dos processos, e aí vai vir a identificação, com isso vai vir a identificação dos riscos corporativos, né? O auditor vai identificar o risco associado à área, e aí ele vai mensurar ali se o risco é alto, médio ou baixo, e vai focar sempre nos riscos que podem afetar, inclusive, a continuidade dos negócios, né? Como assim afetar a continuidade dos negócios, professor? Vou dar um exemplo para vocês da empresa que eu faço lá em Caxias, tá? É uma empresa de previdência complementar fechada, mas eles trabalham só com pecúlio. Hoje em dia ninguém compra mais pecúlio. Compra seguro, compra previdência privada, mas pecúlio ninguém compra mais. E eram de pessoas idosas, né? Pessoas muito velhas e que estão morrendo. Então, tipo, o ano passado tinha 80 mil clientes, hoje tem 70 e poucos mil. O ano que vem vai ter 60 mil. E assim vai indo. Daqui a pouco vai acabar o negócio. E vai chegar num ponto de equilíbrio que mesmo, tipo, tem cliente ainda, só que as receitas não vão conseguir pagar as despesas da empresa. Ou seja, é um negócio que não vai ter continuidade. Vai morrer se morram todos os clientes. É complicado, é um risco significativo que afeta a continuidade, né? Dependendo da transação também, tem que ver qual a transação que a empresa efetua, daqui a pouco quais os tipos de transações, daqui a pouco a empresa trabalha com empréstimo consignado, ou daqui a pouco tem alguma coisa que envolva aposentados e por aí vai, que é uma informação pública, tem que cuidar da questão da imagem, né? A imagem pode quebrar uma empresa, dependendo se houver fraude, né? Qualquer mini fraude, o nome da empresa vai ser exposto no mercado, e isso pode afetar totalmente o negócio, a continuidade dele. Então, após os testes de controle, se identificam os riscos corporativos,
se mensuram esses riscos, se calculam esses riscos, e esses riscos, com base neles, o auditor ele vai sugerir ferramentas, né? Sugestões de aprimoramento, ou sugerir planos de ação mitigatórios para que a empresa possa reduzir o risco para um risco de alto para médio ou de alto para baixo, né? E que esse risco ele se torne administrável, que é a próxima etapa ali que eu coloquei, que são as sugestões de aprimoramento, com o desenho de planos de ação, definição de um deadline, ou seja, de um prazo final para cumprimento dessa sugestão, que o auditor diz lá, ó, tem que efetuar a conciliação de bancos, quando tem 30 dias para fazer isso, porque senão o risco é muito alto de tu não fazer conciliação bancária. Ele pré-determina, ele entra num acordo com a área vai determinar, e após isso, pessoal, é muito importante que seja feito o que a gente chama de follow-up. Esse follow-up, o que é? Após o trabalho do auditor, o auditor daqui a 6 meses ele vai voltar e vai verificar se aquelas sugestões que foram feitas por ele, em acordo com a administração da empresa, se foram implantadas, realmente, porque senão ele vai ter que fazer todo o mesmo trabalho todo ano de novo para ver se a empresa fez, e os pontos vão se repetir todo ano. Não é justo, né? É mais fácil fazer um follow-up em cima dos pontos já existentes e verificar se a empresa implantou ou não. E se ela não implantou, jogar para cima, né? A responsabilidade, aí entender o porquê que não foi feito, e aí a alta administração vai responsabilizar essas pessoas da forma que eles entenderem melhor, de forma punitiva ou não. Tá? Pessoal, a princípio, esse é um roteirinho que vocês podem utilizar, tá? Montar um relatório para entrega à alta administração, formalizado. Como não é um curso, eu não vou falar sobre o modelo de relatório, né? Isso está dentro dos cursos, mas era mais para vocês terem uma ideia de como que se faz a mitigação dos riscos com a utilização do trabalho de auditoria, tá? Inclusive, o auditor pode montar matrizes de riscos que possam auxiliar as áreas, ou montar uma matriz de risco geral no negócio, quando o negócio não é muito grande, né? E através dessa matriz de risco fazer um acompanhamento. A matriz de risco, sim, ela vai estar ali, vai ser uma matriz de cores, de vermelho, amarelo e verde, como se fossem as cores da sinaleira, onde o vermelho seriam os riscos mais significativos, onde teria que ter mais atenção por parte da empresa para não afetar a continuidade do negócio. Bom, aqui estou eu no final, agradecendo vocês, dando muito obrigado aí. Fico aberto a quem queira fazer alguma pergunta que eu possa agregar. Se não, fico por vocês agora. Estava previsto 1 hora, mais uns 15 minutos aí. A gente passou um pouquinho. Era meia hora para perguntas. Alguém teria alguma coisa para questionar? Querem que eu fale? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Aline, Ariane, Cristiane, Débora, Felipe, Jefferson, Lisiane, Paulo, professor Ronaldo, Sheila e a Valquíria. Tranquilos? Não querem perguntar nada? Estou à disposição. Mais 15 minutos. Bom, então vou. Que bom, professor. Que bom que pude agregar um pouco aí.